nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Meditação do Livro do Céu, volume 3, 21 de dezembro de 1899. Luísa fala da virgindade e pureza. Após um longo silêncio, nesta manhã, meu adorável Jesus, interrompendo-o, me disse: eu sou um receptáculo de almas puras. E nessas palavras dele eu tinha uma luz intelectual que me fez entender muitas coisas sobre pureza, mas sei pouco ou nada sobre reduzir o que sinto ao intelecto. Mas a senhora mais respeitável da obediência quer que eu escreva algo, mesmo desproporcional, e para agradá-la, direi sobre a pureza. Pareceu-me que a pureza era a joia mais nobre que a alma pode possuir. A alma que possui pureza é investida de luz sincera, de modo que Deus abençoado, ao vê-la novamente, redescobre sua própria imagem. Sente-se atraído por amá-la, tanto que se apaixona por ela, e é tomado por tanto amor, que ele dá seu coração puro para um abrigo. Porque somente aquilo que é puro entra em Deus. Nada entra manchado no seio mais puro. A alma que possui pureza possui em si o seu esplendor primitivo, que Deus lhe deu a criá-la. Nada é desfigurado, esnobado nela, mas como a rainha que aspira ao casamento do Rei Celestial, sua nobreza é preservada, até que esta nobre flor é transplantada para os jardins celestiais. Oh, como esta flor virginal é perfumada com um cheiro distinto! Ele sempre se eleva acima de todas as outras flores e também dos mesmos anjos. Como se destaca da beleza variada, para que todos sejam tomados por estima, amor e liberdade. Eles dão um passo para fazê-lo alcançar o cônjuge divino, de modo que o primeiro lugar ao redor de nosso Senhor seja dessas nobres flores. Por isso, nosso Senhor se deleita muito em andar entre esses lírios que perfumam a terra e o céu, e tem muito mais prazer em estar cercado por esses lírios, já que ele é o primeiro lírio nobre e o modelo. É o exemplo de todos os outros. Oh, como é bonito ver uma alma virgem! Seu coração não respira mais do que o da pureza e da brancura, nem é sombreado por outro amor que não é Deus. E seu corpo também respira o cheiro da pureza. Tudo é puro nela. Puro em seus passos, puro em seu trabalho, em falar, em olhar, até em mover-se, de modo que à simples vista é possível sentir o cheiro da fragrância e ver uma alma virgem. Que carismas, que graças, que amor mútuo, o estratagema amoroso entre essa alma e o seu noivo Jesus. Somente quem os experimenta pode dizer algo, que nem tudo pode ser dito, e não me sinto obrigada a falar sobre isso, então fico em silêncio e dou um passo à frente. Quando eu li esse trecho, eu pensei assim, o que seria uma alma pura? Porque ela fala sobre virgindade, né? Alma virgem. Aí eu pensei, então, uma alma que casou, que teve filho, que não é virgem, não vai ser pura, né? Na primeira vez que eu li esse trecho. Aí eu fui pesquisar na internet o que seria a virtude da pureza. E eu achei um livro acho que é umas partes de um livro do São Francisco de Sales. É São Francisco? São Francisco de Sales, Filoteia, Introdução à Vida Devota. Que ele fala aqui sobre a pureza da alma. E aí ele fala assim, que é necessário purificar a alma de toda afeição ao pecado. A primeira parte, ele fala sobre se desapegar dos pecados mortais, né? Da alma se livrar dos pecados mortais, se arrepender dos pecados mortais e pedir perdão, receber a absolvição para os pecados mortais. Só que, mesmo a gente confessando os pecados mortais,
ainda vai ficar na nossa alma a afeição ao pecado, que é as nossas paixões, que é o que Jesus pede para a gente se livrar. É o que ele promete, por exemplo, quando ele fala da virtude da cruz, que quem está caminhando na divina vontade vai se livrar dessas paixões, dessa afeição ao pecado. E a cruz, ele falou em outro trecho, que é a ferramenta, é um fogo que queima tudo, que só vai ficar na alma as virtudes. Então a alma vai ser purificada dessas afeições ao mal. O São Francisco de Sales fala no capítulo 7 desse livro, que quando os israelitas saíram do Egito, muitos deixaram lá o seu coração preso, sua vontade, suas afeições. Por isso é que no deserto se lhes despertaram desejos das cebolas e viandas do Egito. Assim também há muitos penitentes que efetivamente saem do pecado, porém não lhe perdem o afeto. Quero dizer, eles se propõem não recair no pecado, mas com uma certa relutância e pesar de abster-se dos seus deleites. Os israelitas saíram do Egito, lá eles sofriam muito, e quando eles estavam no deserto, eles ficavam com saudade das cebolas do Egito. A paixão deles pela cebola era tão grande que eles esqueceram do mal que eles viviam lá. E a gente é a mesma coisa. A gente sai do pecado, da escravidão, e fica lembrando dos prazeres que esses pecados nos davam. E aí fica presa a paixão pelo pecado no nosso coração, e a gente vai, se essa paixão não for cortada, rápida, a gente pode cair no pecado de novo, no mesmo pecado. O coração os denuncia e afasta de si. Mas a nossa consciência denuncia que é pecado que a gente está fazendo. Mas sempre tende novamente para eles. A semelhança da mulher de Ló, que virou a cabeça para Sodoma. Ela não podia virar a cabeça, senão ela ia virar uma estátua de sal. Ela já sabia disso. E mesmo assim ela virou, porque ela era muito apegada com as coisas, os bens materiais. Privam-se do pecado como os doentes dos melões. É verdade que não os comem com medo da morte, de que o médico os ameaçara. Acho que é uma parte do livro que ele deve ter contado uma história de uma pessoa que não podia comer melão, que o médico ameaçou, falou que ele não podia comer, mas a pessoa não comia por medo de morrer. Mas aborrecem-se na dieta, falam dela com aversão e não sabem o que fazer. Ao menos querem cheirá-los, muitas vezes, e têm por ditosos os que os podem comer. Aí a pessoa sai do pecado, mas se aborrece por não poder cometer o pecado. E muitas vezes, aí fala que quem comete aquele pecado é feliz. Vamos supor, uma pessoa que comete adultério. Aí ela se arrepende, vai lá no padre, confessa, mas fica sempre lembrando como era bom quando eu fazia isso. Como era bom. Aí pensa, aí fica lembrando daquela época, lembrando da outra, né? Um homem casado, pede perdão para a esposa, pede perdão a Deus, e fica lembrando. E fica aborrecido porque não pode mais ver a outra. E fica pensando, nossa, mas como é feliz meu amigo que trai a esposa. Aí rapidinho ele vai cair no pecado. Eis aí um retrato fiel dos penitentes fracos e tíbios. Passam algum tempo sem pecado, mas com pesar. Muito estimaria poder pecar, se não fossem condenados por isso. Falam do pecado com certo gosto que o vão prazer lhes proporciona, e pensam sempre o que os outros se satisfazem e deleitam cometendo. E aí, a pessoa, para purificar a alma, além de confessar os pecados, tem que purificar essa afeição ao pecado. E é o que a gente faz na divina vontade. As nossas paixões são destruídas. E a gente tem aversão ao pecado. Aí ele ensina como alcançar este segundo grau de pureza da alma, que é retirar da alma essa vontade de pecar. Para isso é necessário formar uma ideia viva e a mais perfeita possível do mal imenso que traz o pecado. É justamente isso que Jesus fala no livro do céu. O tempo todo ele mostra
o que o pecado causou na nossa alma, o que o pecado causa, o que a gente perdeu com o pecado. Perdemos o reino, perdemos o dom da divina vontade. Nos 31 dias com Maria, ela fala muito sobre o horror que quando Deus mostrou para ela o que a vontade humana significa, que ela teve horror, que ela chorou vendo o mal que causa. E aí, fazendo os 31 dias com Maria, a gente vê o estrago que a vontade humana faz, que fez na nossa alma, fez na humanidade. A gente tem horror ao pecado. E aí a gente pode pensar naquela dieta lá do melão. O médico mostrar para a pessoa o que o melão causa na vida dela, na saúde dela, ela vai ter horror a melão. Não quero de jeito nenhum para causar esse mal em mim. Não quero. Eu abdico do prazer de comer o melão para minha saúde. E da mesma forma Jesus faz com a gente. Mostra para a gente o que o pecado trouxe para o mundo. Quando a gente entende que a vontade humana, que as nossas paixões trouxe todo esse mal que a gente está vendo na Terra, que se o homem não tivesse saído da divina vontade, não tivesse pecado, caído nesse labirinto do querer humano, que nada disso estaria acontecendo, o que está acontecendo hoje, que a nossa vida não teria sido essa miséria longe de Deus. A gente vê claramente o que o pecado causa, o que a vontade humana causa, e a gente tem horror a ela, não quer fazer de jeito nenhum. Então a alma é purificada nesse sentido, a alma pura, de sair do pecado mortal e também da afeição ao pecado, de matar todas as suas paixões. Não é um processo fácil, não é um processo rápido. Ele fala que a doença vem rápido, mas a cura é lenta. E assim é melhor, porque a gente vai fazendo a cura aos poucos. Não tem como fazer a cura a cura do corpo não é rápida, e também a cura da alma também não. Agora, sobre o que ela fala da alma virgem, tem uma passagem tem uma parte aqui no livro da Maria Valtorta que Jesus fala sobre as virgens. Que ele fala no trecho que as virgens serão os lírios do jardim dele, essas almas orantes que vão contrabalancear os blasfemadores, né? Enquanto uns blasfemam, as almas orantes e virgens vão contrabalancear, serão uma ajuda às infelicidades humanas e vão dar alegria a Deus. São os lírios do jardim de Cristo. Aí Maria Madalena ele estava falando para a filha de Filipe. E Maria Madalena perguntou, e nós, as ruínas deste mundo, o que seremos? Perguntou Madalena, porque ela não era virgem, ela era prostituta. E estava ainda no processo de purificar a alma dela. Ela ainda estava saindo do pecado mortal e estava destruindo suas paixões. E ela perguntou, e nós? O que seremos? Porque a gente se lameou no pecado. E agora? Aí Jesus falou, o mesmo que as irmãs virgens. Né? Então, a alma que se purifica pode estar no mesmo lugar que as irmãs virgens. A alma que se purificou. Aí ele continua, Maria nunca perdoou pela metade. Sereis preparadas para enfrentar o mal onde ele se encontrar. Algumas almas que aos olhos de Deus são mártires, tão amadas quanto as virgens. Então ele coloca a alma que se lameou no pecado e que conseguiu se purificar como mártir. Almas que aos olhos de Deus são mártires, tão amadas quanto as virgens. Coloca no mesmo patamar das virgens e a alma que se purificou. É muito condizente essa palavra de Jesus com o que ele disse com o que ele fala no livro do céu, que sacrificar sua vontade, matar suas paixões é um sacrifício comparado aos sacrifícios dos mártires, que derramou sangue.
almas que aos olhos de Deus são mártires, tão amadas quanto as virgens.